Você é chamada pra Tupi, aí depois... Eu já tinha um quase que eu te trouxe um telefone antigo que eu tenho em casa com muita história, mas eu falei, já deve ter telefone lá. E eu me lembro que nessa época os telefonemas eram muito caros, então ligava para a mãe uma vez por mês, né? Uma vez por mês. E falava assim, rapidinho, né? Aí eu me lembro que num dos telefonemas que eu dei para minha mãe falou, tem um recado aqui de um tal de Fernando Dávila, ele quer falar com você de um programa e tal. E é muito doido, eu falo, as pessoas têm tanta pressa hoje, as pessoas correm tanto hoje. Deu tempo de eu terminar. Pois é, deu tempo de eu terminar tudo que eu tinha terminado, que eu estava fazendo no Japão, de eu fazer voltar, e ainda eu falei, ligar pro Fernando e ainda fazer parte do programa. Caramba. É muito doido, né? Hoje em dia você não responde, você pode perder uma oportunidade de trabalho. Mas naquela época as coisas eram assim, eram bem, bem diferentes. E você falou que o Silvio te conheceu num programa de humor? Eu fazia os programas de humor pro canal dele. Da TVS Canal Estúdios. Como modelo? O Fernando fazia... eu fazia figuração. Tá. Né? Sempre aparecia lá. Aí ele mandou a Janete me chamar para saber se eu queria trabalhar com ele como telemoça. A primeira vez eu recusei. Telemoça. É telemoça. Você sabe o que é telemoça? Aí eu começo a vender esse microfone, falando, olha como esse microfone é lindo, tal. Eu pegava o fogão, a geladeira e ficava lisando, e o Silvio ficava dirigindo a gente. Mas você falando ou ele falando? Sim, não, falando não. Ele falava, olha essa... Não, ele ensinava como vender. Ele ficava, mexe nesse fogão, mexe nos botões, valoriza o botão, mostra a geladeira, não sei o quê. Ele dirigia, não ia som nenhum. Na hora entrava um áudio do Lombardi falando, Silvio, olha essa TV e tal. E ele dirigindo você. E a telemoça era aquela que ficava lá do lado, mostrando, sentada no carro, enfim. Isso. Ele ensinava a gente a vender. Caramba. Aprendi a trabalhar com as mãos e tal, assim, com o Silvio. Essa frase tirada de contexto, hein? Gente, até essas coisas de corte, né? Ai, só Jesus. Como que é? Eu esqueço que isso aqui é tecnologia. Não, nada. Aprendi. Não, já tá. Não tá, gente. Olha, Deus, põe na zona do esquecimento. Corta, né? Cortou. Eu aprendi a trabalhar com as mãos, com esse negócio de trabalhar com as mãos. É explorar. Não, é melhor, vai ficar pior. Não. Vamos mudar de assunto. Não, mas você conheceu o Silvio, então, ele novinho e como que era? Como que foi? Ele já era uma lenda? Ele estava começando? Como que era o Silvio Santos? Eu não sei muito isso, porque o Silvio nunca foi o Silvio, assim, pra mim. Eu nunca tive... Nunca teve essa distância? Eu nunca tive essa distância. Tá. Sônia, não. Tá. Como eu te falei, eu era uma menina da periferia. O máximo de contato que eu tive com o Silvio Santos, que eu sabia de Silvio Santos, era o quê? A rádio, que eu me lembro que tinha Barros de Alencar. Barros de Alencar vai apresentar as sétimas do dia. E depois entrava Silvio Santos, o Peru que Fala. Era o rádio. Fala? Eu chamava ele de Peru que Fala, que ele tinha a caravana dele, tudo. O Silvio, o Peru que Fala. Eu nunca ouvi isso na minha vida. Você sabia disso? O Peru que Fala? Eu não sabia também, não. Porque ele era Silvio, o Peru que Fala? Sim, isso é antigo. E aí ele tinha um programa de rádio, então, o Silvio? Sim, porque o Silvio, as pessoas chamavam ele assim porque ele era muito vermelho. Eu conheci o Silvio Santos de programa de rádio. Não de TV. Escutar a voz. De escutar. Era a hora que eu lavava a louça. A gente terminava de almoçar, que eu te falo. Barros de Alencar era das 11 até meio-dia. Depois, meio-dia e pouco, entrava o Silvio. Fazendo você entendeu? O quê? Falando o quê? Era programa de música que ele tocava. Eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro da voz dele e programa Silvio Santos. Eu lembro que era Barros de Alencar e Silvio Santos. Tá. Gente, vocês estão querendo mexer muito aqui com a memória. Tá difícil esse negócio. É uma coisa histórica isso, histórica. E aí, a televisão naquela época era preto e branco. E eu me lembro que na frente, meu pai colocava... Aquela novela que você fez? Na minha casa... Era preto e branco? Não, aí não. Eu tô te falando lá atrás. Eu tô falando minha referência de Silvio Santos. Tá. Quando você falou assim, qual era... Você já tinha essa distância. Eu tô te falando. Esse era o meu contato com o Silvio Santos. Então eu não era fã, não tinha... Você entendeu? Então era um cara da rádio. Ele é um cara que tava lá, ele era o meu chefe. Então pra mim ele sempre foi o patrão. Por isso que eu... o apelidei de patrão e até hoje as pessoas o chamam de patrão. Fui eu que dei. Foi você que começou a falar, ô patrão? Fui eu que comecei a apelidar de patrão. Então era o meu patrão. Mas isso que você fala da televisão preto e branco, eu sei o que é, aquela tela que colocava na frente. E a minha casa, a gente ainda era privilegiado, porque a minha casa tinha uma televisão, porque cada rua, assim, quando tivesse 2 televisões, eram muito, né? Ia todo mundo lá ver, e muita gente vinha assistir televisão em casa. Então, assim, nunca era muito a programação que a gente queria assistir, né? Eram as coisas que as pessoas assistiam, e era muita gente, não me interessava ali. Naquela época,
época a gente tinha infância, né? A gente brincava de passar anel, pique-esconde, era um monte de brincadeira. Então, a última coisa que nos prendia, que prendia uma criança... Era muito difícil ficar presa na frente de uma televisão na minha época, E essa tela que tinha na frente, já que ela a televisão era colorida. Cor-de-rosa, em cima era verde e azul. Cor-de-rosa, verde e azul. Pra não imitar tinha o céu. amarelo. Embaixo era mais pro marrom, assim, né? Meio laranja, essa né? já é nova. Essa já é mais da tua época, assim. Não, na minha época ela Aí era... a televisão ficava colorida, né? Ficava, gente! Era muito louco. Cada vez que você queria trocar canal, você tem que sair lá. Só existia, acho que 4 canais. Existiu o 4, o 7... 5. O 13 já existia ou não? Acho que não. E era tudo tec. O controle remoto era você. Empire. Lembro que era Empire. Empire? Era uma televisão Empire. Chique, Empire. Oh, coitado. Parece que a gente tá falando... falando outra... fora da casinha aqui. Nossa, eles estão falando do tempo das cavernas. Tinha lobo lá, viu, gente? E mal. Então, quando você conhece o Silvio, não é um impacto assim, nossa, é um cara... Não foi. Então, assim, pra mim foi sempre tranquilo a minha relação com o Silvio. Sempre foi de respeito, mas eu não era baba-ovo, não era fanzoca. Eu nunca fui fanzoca de ninguém, de ficar tremendo na frente, não. Nunca tive essa relação com ninguém. Admiro muito as pessoas, mas sempre fiquei na minha, sempre fui muito tranquila em relação a isso. E o Silvio gostou de você de cara ou foi uma coisa que você foi ganhando confiança? Na verdade... Gostou, mas assim, acho que eu fui conquistando ele aos poucos pela minha presteza, né? Eu sempre era muito boa nas coisas que eu fazia, muito criativa, muito rápida, raciocínio rápido. Então, eu acho que foi isso que chamou a atenção. E aí, você, como chamava? Telemoça. Essas meninas de palco, né? Hoje elas são mais dançarinas, né? Mas nessa época nós não precisávamos dançar, não. Assistente de palco. Não, nós éramos assistente de palco. Nós levávamos um microfone. E o Silvio explorava muito bem isso, né? Mas vocês falavam também? Ele perguntava? Falava. Foi aí que eu ganhei meu espaço. Quando ele falava, a maioria das pessoas ficavam quietas. Eu respondia. Tipo, o que sei lá. Sônia, te chamava pelo nome? Porque olha a roupa que ela tava lá. E eu respondia. Eu falei, a roupa o quê? Já era bocuda. Sempre fui bocuda. E ele gostava, né? Sempre fui. E ele achava o máximo. Eu sempre fui muito bocuda. Muito bocuda, muito autêntica e muito verdadeira. E aí eu tirava essa grana. Falei, lindo tá você, que esse terno azul marinho, calça pula breja e sapato marrom. Nossa, você tá legal demais. Era assim, o tratamento era assim. Né? Sempre foi meio assim. E aí a gente ficou com essa coisa, né? Acho que a gente não consegue ficar uns 30 minutos perto, assim, sem ele começar a me perturbar É muito louco. Virou essa relação, assim. A gente se ama, mas virou essa relação. É só na porrada, né? Que legal. É muito louco. Um fica provocando o outro o tempo todo. Mas é bom.